Olá, olá. Vamos continuar falando de ovários, então nós estamos na semana do ovário, né? Eu falei no primeiro vídeo um pouco a respeito do órgão ovário, falei no segundo vídeo um pouco a respeito do ovário policístico e de toda essa questão da ciência médica em torno dessa síndrome ou dessa patologia, muito relacionada à resistência periférica à insulina, ao aumento da produção de hormônios mais masculinizantes, né, no nosso corpo, a ciclos anovulatórios, que a gente não ovula, ou ciclos sem menstruação, ou ciclos onde a nossa menstruação fica bem distante uma da outra, e do diagnóstico por ultrassom, onde a gente vê os ovários micropolicísticos, mas que sempre deve ser feito na segunda fase do ciclo, depois do período ovulatório. Mas é só isso que tem com relação ao ovário? Lógico que não. Os ovários são, do ponto de vista metafísico, da simbologia, eles são os nossos órgãos da criatividade. Mas não criatividade assim, eu estou criativa hoje, eu vou desenhar um desenho bonito, ou eu vou pintar um quadro. Isso também, mas muito dessa criatividade relacionada ao nosso desejo de realizar, né? Pela medicina tradicional chinesa e pelo taoísmo, os ovários, do ponto de vista dos órgãos reprodutivos, são o nosso órgão mais yang, mais masculino. Masculino no sentido da energia, porque o ovário tem essa energia da realização, do criar, do fazer, do colocar no mundo a minha marca, o meu jeito, as minhas coisas, fazer as coisas como eu acredito que devam ser feitas na minha vida. Então, o ovário tem muito a ver com essa questão. E por ter essa energia mais yang, o ovário, a gente tem que pensar em simbolismos importantes relacionados às mulheres que têm questões com seus ovários. Quando a gente pensa que o ovário micropolicístico, a maioria das mulheres não consegue liberar um óvulo, não consegue ovular e vai ter uma série de problemas relacionados a isso, pensem que eu tô falando agora da simbologia, da metafísica, tá? É possível que esse ovário tenha a sua membrana, a sua cápsula externa mais rígida. Então, os folículos crescem, 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 e aquele que deveria ficar dominante e ser expulso um óvulo para fazer o seu trajeto através da trompa e talvez encontrar um espermatozoide e talvez a gente engravidar, não consegue, em função dessa rigidez dessa cápsula ovariana. Se eu tô falando em rigidez, eu já tô tentando trazer essa ideia de que é mais comum que as mulheres que têm ovários policísticos sejam mulheres que são mais rígidas com elas mesmas, que têm uma rigidez maior, têm um controle maior sobre as coisas, que têm mais dificuldade de se expor. Por N motivos essa dificuldade pode acontecer. Pode ser que exista um medo de ser julgada e de expor as suas ideias criativas, de colocar a sua marca no mundo e ter medo de como que vai ser vista, como que vai ser julgada. Então essa cápsula ovariana se retrai e segura esses óvulos que seriam os nossos filhos, as nossas ideias, né? Aquilo que a gente coloca no mundo a nosso respeito. Que tudo que a gente coloca no mundo, seja um trabalho, uma ideia, uma arte, um filho de verdade, é nós no mundo, né? E a gente precisa estar muito conectado com a nossa energia criativa interna para que a gente consiga liberar isso, né? Liberar esse fluxo natural, deixar fluir a nossa energia criativa. Então, simbolicamente, é preciso que a gente se olhe sob esse olhar de quão rígida eu sou comigo mesma, quão crítica eu sou comigo mesma, quão fechada eu sou com relação às minhas ideias, ou eu não acredito muito nas minhas ideias e na minha criatividade. Eu tenho medo do que ao me expor, né? Qual é o medo que me domina com relação às minhas ideias e ao colocá-las no mundo? Por que que eu não deixo a minha vida fluir? Por que que eu não consigo deixar o fluxo acontecer das ideias em mim e deixar essas ideias nascerem para o mundo, para os outros, de uma forma natural, de uma forma tranquila? Isso tem a ver com as questões ovarianas. Eles são esses órgãos que guardam em si essa energia do fluir da vida, da nossa conexão, o nosso legado para o mundo, aquilo que é meu e que eu deixo, sem medo, deixando fluir de forma bem tranquila, né? Em alguns autores falam também, do ponto de vista dessa questão da simbologia, da doença como símbolo, das doenças relacionadas à psicossomática e à alma da gente, e também na ginecologia natural, algumas questões relacionadas com o nosso lado
pai, nosso lado paterno. Isso é menos comum do que isso que eu estava falando antes, relacionado à rigidez, ao controle, ao não deixar fluir as minhas ideias, ao medo de me julgarem. É mais frequente isso tudo que eu falei antes, mas também há algumas alusões a essa questão de mulheres que tiveram algum problema com o pai ou que tiveram algum problema com a figura masculina na sua vida, como que encampassem um homem em si. Assim, eu preciso ser essa figura, essa energia masculina que faltou na minha vida, eu preciso ser esta. Então, em mim aumenta a rigidez, em mim aumentam os hormônios masculinos e eu sou a fodona, eu sou aquela que eu faço, eu resolvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não de uma forma fluida, que é o que eu tava falando antes, não de uma forma de que a energia possa se harmonizar, se equilibrar, e sim de uma forma mais masculinizada. Eu tenho, eu faço, eu aconteço, eu sou competitiva, eu vou, eu faço, que é uma questão muito dessa desorganização e desequilíbrio das energias masculinas e femininas que nós vemos no planeta hoje, né? Que é a energia feminina bem desequilibrada e a energia masculina bem desequilibrada. Então tem esses dois aspectos, eles podem inclusive andar juntos, de mãos dadas, nessa questão das problemas ovarianos, e é preciso que a gente reflita sobre elas em nós, porque num primeiro momento a gente pode logo pensar, não, eu não tenho nada, não sou assim, não tenho nada disso. Ou muitas de nós vão se identificar de imediato. Eu tive ovário policístico, eu tive diagnóstico de ovário policístico com 20 e poucos anos de idade, e eu lembro de pensar que, puxa vida, agora eu já era médica, já estava formada, já trabalhava, já era ginecologista, puxa, agora eu tenho isso de me preocupar se eu vou engravidar ou não vou engravidar. Com um pensamento absolutamente dissociado de mim mesma, assim, absolutamente desconectado das coisas que fazem sentido, né? Então, entra toda aquela questão bem tradicional, assim, de como se trata, a forma tradicional de tratar, e sem fazer essa conexão comigo mesma, e quando eu consegui fazer essa conexão comigo mesma e entender aspectos meus, foi quando se liberou completamente essa questão relacionada a doenças de ovário, né? Eu hoje entendo que eu não tinha isso e que eu tive por um momento isso na minha vida, foi necessário, inclusive, era preciso, meus ovários estavam me ajudando, de certa forma, mas é preciso que a gente se conecte com a gente mesma para conseguir trilhar um caminho que seja um tratamento ou uma cura para cada uma de nós, tá bem?